Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui nesta igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos, saúdo mais uma vez o nosso pároco, Padre Antônio José, saúdo os telespectadores da Rede Vida, o canal da família, celebrando na manhã deste sábado, aqui nesta paróquia, na nossa cidade do Rio de Janeiro, dentro desse projeto tão bonito de evangelização, o Rio Celebra. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias muito belos na nossa vida cristã. Estamos dentro de um ano santo, estamos dentro do mês de maio, o mês de Maria, celebrando a proximidade da festa de Nossa Senhora de Fátima. Estamos diante da palavra de Deus, sobretudo, que ilumina a nossa vida, que nos traz sempre uma palavra de conforto, para que possamos prosseguir o nosso caminho de vida cristã, sempre do melhor modo, vivendo, atuando, vivendo o nosso batismo, vivendo a nossa missão. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, dos Atos dos Apóstolos, mostra um momento muito bonito da vida da igreja. A igreja primitiva, guiada por Pedro, o primeiro Papa, mostra que viviam unidos, que a igreja crescia, se fortalecia, que a igreja era assistida pelo Espírito Santo de Deus, que sempre assiste a igreja, sempre acompanha a igreja em todos os tempos e em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus é o verdadeiro protagonista da evangelização. De nada adiantaria os nossos esforços se o Espírito Santo de Deus não agisse na nossa vida. Assim recorda justamente a primeira leitura de hoje, a missão de Pedro, que continua a missão de Jesus. Nós vimos que Pedro curou Enéas, um homem paralítico, e sofria muito. E a presença de Pedro, em nome de Jesus Cristo, cura esse homem que era paralítico. E logo em seguida nós temos um segundo episódio muito belo. Tinha morrido uma mulher chamada Tabita, e também chamada Dorcas em outras traduções. E ela tinha morrido, era uma costureira, uma mulher muito querida da comunidade. É muito interessante esse detalhe, uma mulher costureira. Temos tantas costureiras nas nossas comunidades. Essa mulher tinha morrido, todos estavam chorando, especialmente as suas amigas, porque era uma mulher que fazia muitas doações, uma mulher que fazia muita caridade. Contaram a Pedro, e Pedro, em nome de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, devolveu a vida àquela mulher. A missão de Jesus continua na missão dos apóstolos, continua na missão dos discípulos, continua na missão de toda a igreja. Devolver a vida, promover a vida de todas as pessoas. Esta é a missão da igreja, essa é a missão de todos nós. Depois desse trecho do Evangelho tão belo, em que nós ouvimos que as pessoas começaram a sentir que era muito exigente seguir a Jesus Cristo. Muita gente começou a desistir. Nós estamos nesta parte do Evangelho, no final do capítulo 6, onde Jesus fez, ao longo dessa semana, cada dia ouvimos um trecho, Jesus fez um grande discurso sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, sobre a necessidade de segui-lo e tê-lo como referência maior na nossa vida, sempre. As pessoas começaram a sentir que o ensinamento de Jesus era muito exigente, e muita gente começou a desanimar. E diz o trecho do Evangelho de hoje, que muita gente não só começou a desanimar, como começou a ir embora. Não queria mais seguir Jesus. Porque seguir Jesus, meus irmãos e irmãs, implica renúncia, implica as podas na nossa vida. Não dá para seguir Jesus e ao mesmo tempo seguir todas as outras propostas que o mundo faz. Para seguir Jesus é preciso renunciar a muita coisa. Por isso é sempre difícil seguir Jesus. Então, diante dessa negativa de tanta gente que voltava atrás, Jesus faz essa pergunta para eles, para os 12: vocês também querem ir embora? E aqui a belíssima resposta de São Pedro, que precisa ser a nossa resposta também.
Pedro vai falar essas palavras tão belas: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos e professamos que tu és o Santo de Deus. Pedro, o primeiro líder da igreja, o primeiro Papa. A nossa igreja acabou de escolher um novo Papa, depois do grande Papa Francisco, de que temos tanta saudade já. Nós temos agora Leão XIV, que é Pedro para nós hoje, confirmando a igreja em nome de Jesus Cristo, orientando a igreja pela luz do Espírito Santo de Deus. Nesta missa queremos rezar também de forma muito especial pelo ministério do nosso Papa Leão XIV, que começa essa sua missão tão grande, tão desafiadora, mas na certeza da assistência do Espírito Santo, que assistiu e assiste a igreja desde o princípio. Nunca nos abandona. Jesus está sempre no nosso meio, está sempre batendo a porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa missão, das nossas famílias, das nossas paróquias, batendo a porta, esperando que abramos essa porta, para que Ele entre na nossa vida. E quando Jesus entra na nossa vida, tudo ganha um sentido novo, tudo se renova, porque Deus pode renovar todas as coisas, até mesmo aquelas que nós achamos que não tem mais conserto. Para Deus sempre tem jeito. Por isso, irmãos e irmãs, impulsionados pela palavra de Deus que ouvimos nesta manhã, que possamos prosseguir o nosso caminho, sempre mais apaixonados por Jesus Cristo, sempre mais desejosos de seguir por esse caminho até o último dia da nossa vida, sem nos retrocedermos, sem voltar atrás. Muitas vezes as dificuldades da vida testam a nossa fé. Muitas vezes os sofrimentos, as doenças, a morte de um ente querido, as tantas perdas que às vezes nós enfrentamos na nossa vida, nos causam temor, nos causa desânimo, mas nunca voltemos atrás, avante sempre, seguindo o exemplo de tantos homens e mulheres que deram a própria vida por Cristo. Sigamos sempre por esse caminho, como fez Nossa Senhora, padroeira desta paróquia, sob o título de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Maria é aquela que nunca voltou atrás, mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, sempre esteve de pé. Que ela nos ensine também a nos manter de pé, sempre, cada vez mais, sobretudo quando as situações forem de sofrimento, for de desafio na nossa vida. Que ela nos acompanhe e nos faça cada vez mais apaixonados pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é tudo para nós. Assim seja. Amém.